Faculdade, trabalho, família e todo o resto de coisas que a gente precisa conciliar na nossa vida atualmente nos fazem parar um segundo para pensar, tá, mas em que momento eu vou conseguir de fato ler os meus livros? Bom, nesse vídeo eu vou te trazer a solução para essa pergunta e vou te ensinar de vez a criar o hábito da leitura e ler mesmo na correria do dia a dia. Se você for aquela pessoa que acorda às 5 da manhã para ir para o trabalho e só volta para casa após a faculdade por volta das 10 da noite, então esse vídeo aqui é perfeitamente para você, porque eu vou ensinar você hoje a conciliar todas essas coisas e encaixar um tempinho de leitura dentro dessa rotina corrida que a maioria de nós, nos tempos modernos, temos que nos adaptar e enfrentar. Mas antes de eu ensinar a fazer isso, eu quero te apresentar a minha newsletter gratuita. Lá eu ensino muita coisa sobre hábitos, leitura, produtividade e tento entregar para vocês conteúdo cultural de forma sintética por meio da minha escrita. Então, já que você vai ler na correria do dia a dia, a minha newsletter pode ser uma boa pedida para você ler em qualquer lugar. Basta você entrar no link aqui na descrição e se inscrever gratuitamente. Mas voltando agora para o tema desse vídeo, eu quero que você pense nas tuas situações disponíveis. Você não consegue ler de fato na correria do dia a dia porque te faltam algumas coisas. Principalmente porque te falta flexibilidade. Você é aquela pessoa que não consegue organizar os teus afazeres de forma a ajustar os imprevistos, a encaixar e reordenar as coisas que precisam ser reordenadas. Falta flexibilidade para você entender que a leitura não precisa ser um estado vagaroso, que você precisa sentar e ler por 2, 3 horas contínuas sem parar. Não é bem assim. Alguns tipos de livros você precisa de fato ter uma atenção maior e ficar por um período de tempo longo, né, focado nele, sem distrações externas. Mas boa parte das leituras você não precisa disso. E aqui eu vou assentar um ponto para vocês. Eu quero que vocês saiam desse vídeo entendendo como escolher essas leituras e onde encaixar os certos tipos de leituras durante o seu dia. Quero que você faça agora uma narrativa do seu dia na tua cabeça, ou se você for uma pessoa que gosta de escrever, tu senta e escreve no papel. Eu quero que você crie toda a tua rotina no papel e tente encontrar os momentos de ócio, os momentos que você não está de fato fazendo alguma atividade que você precisa de total atenção para ela. Eu tenho certeza que você vai encontrar no mínimo meia hora aí no seu dia, seja aquele período que você está no transporte indo para a faculdade ou se deslocando entre trabalho, casa, trabalho, faculdade, etc. Eu quero que você encontre essa no mínimo meia hora e você diga pra mim o que você faz de fato nela. Eu tenho certeza que a maioria vai responder que ou não faz nada, fica olhando pro teto aí, ou pega o celular e fica lá scrollando a tela do Reels ou do TikTok, né? É comum, é normal. Eu não te culpo por isso, eu também faço isso às vezes. É que a gente precisa de fato fazer com que esse momento não seja um ócio jogado no lixo, seja um ócio cada vez mais contemplativo e útil. E a leitura não precisa ser essa coisa forçada que a gente coloca na nossa cabeça. Ela pode ser de fato uma forma de te libertar desse momento de ócio e utilizar ele para um crescimento intelectual. Então, eu tenho esse dilema no meu dia. Eu levo mais ou menos 1 hora até a faculdade. Eu estudo medicina e produzo conteúdo na internet e trabalho também no mercado financeiro. Eu tenho uma rotina bem corrida, de fato, mas eu encontro tempo para ler também no meu dia a dia. O principal ponto que eu vou citar aqui para vocês, que tem feito eu ler bastante, eu já cheguei a ler 70 livros em um ano, conciliando o vestibular, inclusive, mas eu não tô mais nesse pique. Porém, o momento ideal para ler é o que você conseguir encaixar esses momentos de ócio. Então, por exemplo, às vezes eu leio em em espera de consultório para o médico, eu leio no transporte, no metrô, que eu pego todos os dias, cerca de 1 hora para chegar até a faculdade. Eu leio naquele momento de café. Quando eu sento para tomar um café, eu não tô com ninguém, sabe? Eu tô só ali, eu, o café, e eu quero dar uma lida, eu pego lá o livro e leio, sabe? O problema é que você não consegue transformar a ideia que você tem, ou seja, a ideia que você quer ler o livro em execução. Você coloca uma barreira ali e você não consegue simplesmente pensar em ler o livro e, pum, de fato ler o livro. Isso acontece por algumas razões, principalmente porque você não tem o comportamento ordenado para ter essa ação quando você precisa. Então é por isso que você chega lá no metrô e é fácil falar aqui pra você, tipo, não, lê no metrô, lê lá na espera do consultório. Só que você chega de fato e não lê, você, por hábito, obviamente, pega o celular e começa a scrollar ou fica de bobeira. O problema é o teu hábito, o problema é o teu comportamento. Você não tá habituado a isso, você não tem o teu comportamento ordenado
para ter a atitude de tomar uma decisão difícil, que é custosa, é trabalhosa, né? É pegar o teu livro da tua bolsa e colocar um esforço intelectual para ler aquelas páginas. E se for um tema difícil, geralmente um tema que você não está acostumado, você vai ter um esforço ainda maior. Então é muito simples, é muito fácil você continuar simplesmente no celular, porque já é algo que o teu cérebro não precisa gastar muita energia para começar. O teu cérebro simplesmente trabalha automaticamente. E o que eu quero fazer aqui com vocês é que vocês transformem esse trabalho automático do cérebro no processo de pegar o livro e começar a ler. Entendeu? Essa é a ideia. Então é você, vamos lá, recapitulando, ordenar o teu dia para você encontrar esses minutinhos de ócio e encaixar aí a tua leitura. Ser flexível, ou seja, ler em situações diversas e criar o hábito para poder começar a ler de fato. Eu tenho aqui anotado uma frase do livro. É um livro que eu geralmente leio, o Vida Intelectual, do Padre Sertilanges. Eu recomendo profundamente vocês lerem também, se vocês tiverem interesse em vida de estudos, etc. Ele diz o seguinte: temos que ler inteligentemente e não apaixonadamente. A leitura desordenada entorpece o espírito, não o alimenta. Torna-o pouco a pouco incapaz de reflexão e de concentração e, por conseguinte, de produção. O que o padre quer dizer aqui? O que o Sertilanges quer dizer aqui? Ele está dizendo que você não tem que ler de forma desordenada e simplesmente ler por ler. Você tem que ler de forma inteligente. É aqui que entra a modulação que eu falei das escolhas do local. Aí você primeiro precisa distinguir os tipos de livro que você quer ler. Se você já tem poucas horas no seu dia e de fato vai ler na correria, precisa dessa flexibilidade toda que eu falei, você não vai escolher um livro de filosofia para ler no metrô, por exemplo, ou para ler no consultório do médico, ou para ler durante o cafezinho. Você vai escolher um livro de mais fácil absorção, que você já está acostumado e que de preferência você já tenha um interesse genuíno em aprender aquilo, porque você quer começar a criar o hábito, certo? E o primeiro passo para você criar o hábito é tornar ele fácil. Ou seja, você tornar ele simples de ser executado. Como você pode fazer isso? Fazendo em poucos minutos, ou seja, começar lendo 15 minutos, né, no primeiro dia, ou colocar uma meta de 5 páginas, sabe? Torna fácil, faz com que o teu cérebro entenda que é palpável, é alcançável aquela meta. E segundo, você vai escolher algo do teu interesse genuíno, e que seja de fácil absorção. Então, uma boa dica aí é você começar lendo literatura, sabe? Vai ler literatura no metrô mesmo. Obviamente, aqui quando eu falo literatura, eu quero que vocês leiam literatura boa. Pega um clássico, cara. Vai aí, na internet, pesquisa livros clássicos que todo mundo tem que ler. Vai estar lá Machado de Assis, Tolstói, Dostoiévski, sei lá. Mas escolhe um clássico, porque aí tu vai estar agregando alguma coisa de fato. Eu não tenho nada contra quem quer ler livro por diversão, sabe? De autores que não tem livros clássicos de fato. Nada contra, tu pode ler os teus livros de diversão. Mas se você entrou nesse vídeo, é porque você quer adquirir algum conhecimento nessa leitura de fato. E na literatura, que vai te trazer algum conhecimento, são os clássicos. Por quê? Vão te trazer conhecimento em vocabulário, vão te trazer geralmente conhecimento histórico. E vão ampliar os teus horizontes durante a leitura. Então, essa é a ideia, sabe? Vamos lá, você vai ler um livro de fácil absorção, ou seja, um livro mais tranquilo, que tu tenhas uma narrativa direta ali, geralmente literatura, por isso eu acho uma boa. E você vai tornar a tarefa fácil de ser executada ali no começo. Bom, esse é um dilema que me pegou muito na época que eu queria começar a ler, é livrar da distração. Bom, não adianta você só tornar fácil, né? Você precisa tornar invisível as distrações que vão fazer você se limitar à execução da sua leitura. E pra isso eu recomendo, cara, desliga o teu celular. Entrou no metrô, pum, desliga o celular. Ou entrou no ônibus, ou pegou, sabe, o caminho que tu precisa fazer, ou tá lá na sala do consultório que você, preciso ser atendido, tenho 15 minutos aqui na sala do consultório de espera pro médico. Desliga o celular, cara, desliga o celular e começa a ler. Pronto, é o passo que tu tem que fazer. Tem que se livrar de alguma forma das tuas distrações. Não tem jeito. E agora, o passo, talvez aqui, mais, como eu posso dizer, mais simples, mas ao mesmo tempo que muita gente esquece. É tu levar o teu livro pra qualquer lugar. Cara, é a exposição. Tu precisa estar exposto ao livro, tu precisa estar vendo ele o tempo todo pra você falar, caramba, eu preciso ler. Sabe, pra você pensar
você precisa primeiro estar exposto à situação. Então, cara, carrega o teu livro contigo pra qualquer lugar. Eu sempre tô com um livro na minha pasta que eu levo pra faculdade. Eu sempre tô com o livro comigo. Isso aqui é um negócio, assim, indispensável. Vai, sei lá, fazer uma prova em algum lugar. Leva um livro, cara, sabe? Tu nunca sabe qual vai ser uma oportunidade pra tu pegar o teu livro e ler. Nem que sejam 5 páginas ali, sabe? Aos poucos. E tu indo absorvendo aquelas coisas. E ao mesmo tempo experimentando, refletindo, sabe? Durante o dia. Então, tem um livro contigo. Eu acho que esses são as principais dicas que eu tenho. Eu quis trazer esse conteúdo de uma forma mais dinâmica, porque eu queria compartilhar a minha experiência e apresentar para vocês as formas com que vocês podem criar o hábito da leitura e tornar a leitura mais fácil no dia a dia. Esse é o melhor método, na minha visão, de tornar a leitura mais fácil na correria do dia a dia. Eu não queria inventar muitas firulas aqui para vocês, então é isso. Eu quero encerrar esse vídeo apenas com uma reflexão também aqui. Mais uma vez é o livro do Padre Sertilhões. A frase é o seguinte: o trabalho, portanto, é vida. A vida é uma assimilação, e a assimilação uma reação do organismo vivo ao alimento. Não basta colher no tempo certo, reunir o trigo em feixes e por fim assar o seu pão. É necessário transformá-lo na própria carne, pois é somente para isso que servem os magníficos grãos. O que ele quer dizer aqui é que você precisa incorporar de fato na tua vida. E você não vai se tornar uma pessoa que lê no dia a dia se você não incorporar essa persona em você, sabe? Eu preciso que você incorpore a identidade da pessoa que lê no seu dia a dia. Então, se você conseguir fazer isso se tornar parte de quem você é, você não vai ser só mais uma pessoa tentando ler na correria do dia a dia, porque isso vai fazer parte da tua personalidade. Você vai ler na correria do dia a dia porque faz parte de quem você é, sabe? Vai se tornar algo inegociável para você. Então, essa era a ideia, meus caras. Eu espero que tenha sido claro, que vocês tenham conseguido entender. E eu espero que vocês votem e deixem aqui nos comentários os livros que vocês têm lido agora na correria do dia a dia e se tem ajudado e tornou mais prático, mais fácil. Enfim, tamo junto, meus caras. Até uma próxima.